Obrigado, Léo. Obrigado, pastor Sundar. É sempre um privilégio para mim poder compartilhar a palavra com vocês, com essa igreja. Hoje quero fazer um exercício com vocês, já que estamos em pequeno grupo, ou é um grande grupo, eu não sei como Sundar. O que significa GG? Seria a reunião dos pequenos grupos. Tem dias que o grupo está maior, menor. Aqui são líderes de pequenos grupos. Está misturado. Tem os líderes, tem alguns irmãos que participam. Seria o encontro dos PGs. Legal, né? legal. Toda semana tá um grupo aí diferente. Ok. Com alguns irmãos novos, né? Chegando, Sim. outros que não puderam participar. Certo. Então, hoje quero fazer um exercício com vocês de uma leitura bíblica, uma leitura panorâmica, vamos dizer assim. A dinâmica vamos passar o nosso olhar pela primeira carta de Pedro. Você pode ter tempo aí de pegar a sua Bíblia, se você está sem sua Bíblia. Há tempo de pegar. A primeira é uma visão panorâmica. É importante, essa carta hoje ela está extremamente atual. Extremamente atual, e vou dizer por quê. A proposta de Pedro, o público-alvo de Pedro, eram os irmãos que estavam dispersos. Ele começa a sua carta fazendo referência, chamando esses irmãos de forasteiros, quer dizer, eles saíram do lugar onde era a morada deles, onde eles moravam, e foram para um outro lugar, diferente. Então, se dispersaram. Era um grupo, era uma igreja que vivia junta, por exemplo, em Roma, e por causa da perseguição ao evangelho e aos cristãos, aqueles que declaravam sua fé no Nazareno, eles foram dispersos. Quer dizer, por vontade própria e para não colocar em risco a família, aí eles saíram, foram para outros lugares. E Pedro escreveu essa carta para estes irmãos que estavam dispersos. O que eu achei interessante, e entendo que é uma coisa bem atual, é que esses irmãos dispersos, não é? Eles já tinham ouvido Pedro, eles já sabiam, eles já tinham sido ministrados por Pedro, eles faziam parte da congregação conhecida por Pedro e que também conhecia Pedro. A ideia de forasteiro é a ideia de estar em lugar diferente, num lugar que tem língua diferente, que tem pessoas diferentes, onde eles não são conhecidos. Então, tem uma série de considerações que podem ser feitas em cima da dispersão e do forasteiro. Então, por isso que essa é bem atual. Qual é a questão principal? É que nós também, hoje, estamos confinados, nós não estamos dispersos dos templos. Não, a igreja não está se reunindo no templo, mas ela está confinada em casa. Então, ela está dispersa do templo, dispersa como um grupo no templo e confinada em casa. Lá eles fugiam da violência romana, da perseguição romana, e nós estamos fugindo do vírus, do coronavírus, para não sermos contaminados por ele. E também em obediência. Nós vamos ver daqui um pouco sobre obediência civil, mas também em obediência, porque há um decreto. Há um decreto. Né? Por exemplo, que os comércios estão, a maior parte do Brasil e do mundo, os lugares onde haviam reaberto já voltaram a fechar de novo. Então, é uma situação nunca vivida, pelo menos por nós, por essa geração. Eu não me lembro disso, essa minha geração, porque quando tivemos a gripe espanhola aqui, eu não tinha nascido ainda, então eu não sei o que é isso, é a primeira vez que eu vivo isso. Eu estou com os meus 63 anos e não tinha vivido isso até agora é que eu estou vivendo isso. Então,
eu entendo que a palavra de Pedro aqui, ela é bem contextualizada. Ela está falando para nós que estamos vivendo circunstâncias parecidas com aquela igreja lá, parecidas, porém, a nossa dispersão é motivada por esse vírus e por um decreto. Né? Então, há muitos irmãos, há familiares que há muito tempo não se vê. Eu, por exemplo, desde janeiro, fevereiro, eu não vejo a Lia, o Marcelo, os meus netos, assim, dou um abraço neles. E estávamos programados para fazer isso antes, mas não é possível. Então, existe algo que está nos mantendo dispersos. Muito bem. O tema dessa carta, nós vamos começar pelo tema e depois a gente vai ter um tempo de conversar a respeito, está lá no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, versículo 12. Eu quero que você, por favor, pode marcar aí, tema da primeira carta de Pedro. Podem colocar aí, capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler aqui o versículo 12, você pode acompanhar aí. Tá bom? O versículo 12 diz assim, Pedro falando para estes irmãos, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Só o versículo 12. Você percebe aqui que Silvano aqui, por exemplo, pode ser eu, pode ser o Sundar, pastor, pode ser qualquer um de vocês, a quem é confiada uma carta para ser entregue, para ser lida para eles, para ser levada para eles. Quando o pastor Sundar me contactou, eu disse assim, hoje é um ótimo dia, uma ótima oportunidade para compartilharmos de uma maneira panorâmica a primeira carta de Pedro, que vai contextualizar tanto as entradas, os retornos, quanto as saídas. Alguém que está agora saindo do confinamento ou para quem está entrando de novo. E aqui ele usa a expressão resumidamente, quer dizer o seguinte, estes ensinos que nós vamos ver aqui, a respeito da graça de Deus, já havia sido ensinado por Pedro de maneira mais demorada. É como se Pedro estivesse fazendo uma sequência de mensagens para eles. Então, eles tinham conhecimento disso que Pedro estava dizendo de novo para eles, só que agora de maneira resumida. E ele usa a expressão de novo, exatamente por isso. Então, de novo é porque eu vou falar do mesmo assunto que já falei, mas eu preciso lembrá-los, porque agora essa temática para vocês é muito importante. É fundamental. Então, aí está o tema. Versículo 12. Genuína graça de Deus. Então, ele diz, eu vou falar resumidamente, como que exortando e testificando de novo, que então isso é verbo, esta é a graça, ou esta é a genuína. Genuína aqui é pura. Genuína aqui é pura. Ok? É saudável. É clara, não há obscuridade, sem engano, sem dúvida. Ok? Vamos dizer assim, é única. Assim como a ideia de genuíno, é a ideia de clareza, de pureza, de lucidez, é a ideia também de único, pelo menos aqui neste texto. Então, Pedro disse, há muita graça, muito se fala sobre a graça, muito se ministra sobre a graça, mas esta é a graça que vou passar para vocês. Eu já passei e, de novo, vou resumir para vocês. Ok, o pastor Sundar postou aí que nós vamos encontrar aí pelo menos 4 razões ou 4 verdades a respeito desta genuína graça que Pedro destaca em toda a sua carta. Começando, eu coloquei todas com S só para ser um exercício mnemônico, é só para a gente gravar. Facilita a gente gravar isso, tá bom?
Mas nos textos não estão exatamente isso, mas é o que significa. Então vamos lá. Capítulo 1, versículos 5 e 6, Pedro fala que a graça genuína significa segurança. Olha aí no versículo 5 e no versículo 6. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nessa fé que guarda vocês e garante vocês, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês serão constrangidos, contristados por várias provações. Esse constrangimento, né, é exatamente, para nós, seria o decreto, seria um vírus que a nossa medicina não tem controle, seria uma situação insustentável, inadequada, né? Um medo de nos relacionarmos, de tocarmos uns nos outros. Então, isso é constrangimento. E alguns estão sofrendo mesmo. Vários tipos de sofrimento. Por exemplo, o emprego, perdendo emprego. Por exemplo, reduzindo os salários. E sucessivamente. Cada um vai ter aí a sua parcela de constrangimento. Tá bom? Então, essa graça significa segurança. Essa segurança que nós temos. Gente, a nossa salvação é intocável. É intocável. E nós, pela fé, revelamos esta salvação através da nossa fé em Jesus, naquele pelo qual eles estavam sendo dispersos. Então ele diz, vocês devem estar passando por constrangimentos aí, né? Lidando com outras circunstâncias diferentes, língua diferente, cultura diferente. Então, há aí um ambiente que não é muito favorável e, em alguns momentos, hostil. Então, ele diz, mas a graça de Deus, essa graça genuína, é uma graça que vai dar segurança para vocês. Segundo significado que ele dá, ainda no capítulo 1, versículo 13 e 16. Ele fala de sobriedade. Vamos ler, então, 13 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, aparece aí, sobriedade, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui é a pessoa de Jesus. Sede parecidos com Jesus. Revelem o caráter de Jesus, porque a santidade de Jesus é como em meio à vida de pecado, de desafios, de constrangimentos, de insegurança. Como é que Jesus manteve-se separado para o Pai? Era ele o Pai. Então, diante de todos os desafios, ele manteve-se essencialmente ligado ao Pai. E aí vem a palavra sobriedade. Gente, sobriedade é você conseguir controlar-se. É conseguir distinguir indignação. Quando a indignação é saudável e quando a indignação não é saudável. É você conseguir ouvir a pessoa, respeitar o que ela está dizendo, não concordar com o que ela está dizendo, mas não julgá-la. Essa sobriedade que ele traz aqui é uma sobriedade que a graça de Deus nos dá na pessoa de Jesus. Tanto lá a segurança, que a salvação é na pessoa de Jesus, quanto agora a sobriedade. Gente, isso é muito difícil. Às vezes eu leio algumas notícias aqui, às vezes eu ouço algumas coisas tão aberrantes, e às vezes eu sou procurado e as pessoas falam coisas para mim. É muito difícil. Mas a graça de Deus, a genuína graça, é aquela que nos dá sobriedade, nos torna pessoas sóbrias. Mas a ideia, o contraponto, é aquele que Paulo faz lá, quando ele fala que nós não devemos ficar embriagados com vinho, mas nos encher do Espírito. Então,
Às vezes a indignação ela nos deixa embriagados pela raiva, ou pela tristeza, ou pelo o conflito nos deixa assim. Legal. Terceiro significado da graça, submissão. Então, o terceiro S. Está aí no capítulo 2, quero que você vá para lá, versículos 16 e 17. Como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O que Pedro está dizendo aqui é que, apesar do motivo que os faz estar dispersos, que é a perseguição do rei, vocês devem honrar o rei. Agora, honrar aqui é entender o lugar dele e a autoridade que ele tem. É não lutar contra a autoridade dele. Agora, não aceitar ou cumprir tudo que ele diz. Ele pode estabelecer decretos e leis, por exemplo, contra a minha fé. Se ele fizer isso, com certeza eu vou desobedecer. Absolutamente. Se ele montar algum decreto que vai trazer alguma dificuldade para minha família, para minha esposa, meus filhos, pode saber que eu vou brigar contra isso. Não tenho dúvida disso. Nenhum problema com isso. Mas é questão de entender o lugar dele, a autoridade. Por quê? Porque toda autoridade estabelecida é estabelecida porque Deus permite que ela seja estabelecida. E muitas delas Deus usa como instrumento dele, para fazer a vontade dele. O conhecimento do Antigo Testamento deixa isso com muita evidência para nós. Então, Pedro está dizendo aqui que submissão aqui é obediência. Tá? E nós devemos honrar. Honra aqui é considerar a autoridade dele, considerar quem ele é e a autoridade dele. Eu posso não concordar, mas eu entendo que ele tem autoridade para estabelecer o que ele está estabelecendo, ainda que não seja uma coisa, vamos dizer na nossa linguagem aqui, inconstitucional. Pois é, mas ele é autoridade. Então, existem na nossa sociedade civil fóruns, lugares, autoridades que vão julgar essa atitude. Então, temos que estabelecer isso com segurança, com sobriedade e com submissão. E o último lugar, significa graça, significa sofrimento. Quero que você veja capítulo 3, versículo 13 até o 17. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for a vontade de Deus, é melhor, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Pedro dá aqui uma injeção de civismo, mas, sobretudo, de cristianismo, de caráter de Jesus. Então, Jesus resistiu a muitas leis, resistiu a muitas circunstâncias, quer dos judeus, quer dos romanos, de qualquer um, dos gregos, de todos. Ele resistiu e pagou com sua vida por isso. Sofreu por isso. Então, este sofrimento é o sofrimento que possivelmente nós passemos por ele, se for necessário. Eu vou voltar a dizer, se eles estabelecerem decretos que eu não posso servir a Deus,
Eu não posso adorar a Deus na minha casa, aqui na minha casa. Se eles vierem aqui e proibir que eu adore a Deus aqui, eu não vou obedecê-los. Se eles pedirem razão da minha esperança em qualquer lugar, na cidade, em tribunais, em qualquer lugar, eu vou dizer a razão da minha esperança, ainda que isso custe a minha vida. Eu não vou obedecê-los. Absolutamente. É isso. Se há leis pétreas, leis permanentes, leis que não podem ser mudadas a respeito da família, a respeito do que for, e eles mudarem, eu não vou obedecer. Não, de jeito nenhum. E isso vai me trazer sofrimento. E ele disse que Jesus sofreu por um pouco. Interessante, né? A leitura que fizemos lá atrás. Ele sofreu ainda que por um pouco. Ele sofreu mesmo. Por isso ele é exemplo de sofrimento para nós. E por isso que esse tipo de sofrimento é a nossa identificação com ele. É aí que nós vamos nos identificar com Cristo. Quer seja no meu pessoal, quer seja no seu, que é meu irmão de fé. Quer seja na vida da igreja, que é a agência missionária de Jesus aqui na Terra. Então, essa visão clara, é isso que Pedro está dizendo. Eu já ensinei isso para vocês. Desafio, após a nossa conversa, que você faça a leitura da primeira carta de Pedro. Meia hora, 40 minutos, você faz tranquilamente. E encontre em toda essa carta esses 4 itens que nós estamos vendo aqui. Segurança, sobriedade, submissão, que você vai encontrar obediência e sofrimento. E em todas elas você vai ver Pedro usando Jesus como exemplo, como modelo que nós devemos seguir, que nós devemos imitar. Ele disse, graça, o favor imerecido de Deus para nós está aqui. Às vezes vem aquela ideia, né, que nós temos em tantas outras situações que também, por exemplo, segurança, sobriedade, submissão e sofrimento na questão financeira, na questão da relação familiar, na questão da relação com as leis do país, na questão das... Onde for. Estes são os lugares onde a graça de Deus vai agir. Por que Pedro está dizendo isso? É porque, mesmo com o fato de sermos objeto desta graça, essa graça nos dá recursos e provisões, mesmo que tenhamos todos os recursos e provisões dessa graça, ela não nos isenta de passarmos por nenhum desses sofrimentos ou constrangimentos. Não. Ela não vai evitar que isso aconteça. Então, se alguém está sofrendo entre vós, ao invés de ficar achando que o irmão está em pecado, às vezes pode ser fruto de pecado, mas não de maneira generalizada como acontece. Pode ser. Aí, Tiago vai ensinar como nós devemos agir. Tiago vai dizer como devemos agir. Devemos orar uns pelos outros, e se há entre nós perdão que deve ser dado, cedido, ou recebido, ou oferecido, então vamos lá, vamos conversar, e vamos orar depois, e aí o doente vai ser curado. E a unção com óleo aconteça, e o doente vai ser curado. Basta experimentar isso. Basta os presbíteros experimentar isso. Vai lá com o pastor, vai lá e pergunta alguma coisa que precisa tratar, tem algum conflito com alguém, na família, o que quer que seja. Ok. Aqui está, então, o ensino de Pedro. Dê uma lida na primeira carta de Pedro. Vocês vão encontrar isso de maneira abundante. Porém, Pedro prepara estes irmãos, dizendo, mesmo que vocês sejam objeto desta graça, vocês sejam um vaso que guarda essa graça, que retém essa graça. Essa graça é para ser compartilhada. Então, eu recebo essa graça, eu celebro essa graça em mim,
E eu reparto essa graça. Ele está dizendo, onde você estiver, eu quero que você reparta essa graça. Então, ela não é só para você. O que às vezes acontece? Eu chamo isso de delivery da graça. Às vezes, eu olho para a graça, recebo a graça e fico imaginando que o meu papel é só passar essa graça adiante e que eu não sou digno dessa graça. Eu, pessoalmente, não sou mesmo. Mas por causa da presença de Jesus em mim, por causa dele em mim, então eu recebo essa graça para eu cultivá-la. Então, depois disso, eu posso repartir com abundância essa graça. Mas, pastor, às vezes a gente está numa situação difícil, até assim, com algum pecado difícil de tratar com ele. E aí, sim, aonde abunda o pecado, onde há muito pecado, há uma quantidade de graça superior a isso para que ela continue sendo repartida. Significa que essa graça nós recebemos de Cristo, nós celebramos em Cristo e repartimos Cristo. É isso que nós fazemos. Aí Pedro chama a atenção para eles no capítulo 5. Deixa eu resumir aqui para vocês, ele fala, o capítulo 5. Eu também quero resumir para vocês. Pedro coloca no capítulo 5 quatro situações, quatro realidades que não mudaria na vida daqueles irmãos. Aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, irmãos, estas realidades faziam parte da vida de vocês quando vocês estavam morando na cidade de vocês. Vocês não estavam dispersos. Essas realidades fazem parte da vida de vocês agora, em qualquer lugar que vocês estiverem. E essa realidade vai fazer parte da vida de vocês em todo o tempo. Até que Jesus volte para buscar vocês, essa realidade vai fazer parte da vida de vocês. Então, eu quero preparar vocês, para vocês entenderem que, além, mesmo tendo essa graça genuína que lhe dá esses recursos de segurança, de sobriedade, de submissão e de sofrimento, mesmo quando ela te dá tudo isso, ela não garante que você vai passar. Por isso que ela vai estar com você, para que você suporte todas essas situações. E para que você reaja bem. E para que você não deixe de reparti-la mesmo vivenciando todas essas realidades. Ele começa no versículo 5. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, a última parte do versículo 5, ou a segunda parte, ele diz assim: outro sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Está repetindo aqui, vocês vão lembrar de textos que nós vemos lá atrás. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua genuína graça. O que é soberba? Soberba é paixão. Soberba é carne. Primeira coisa que não muda. Mesmo na pandemia. Carne. Pode anotar aí. Primeira realidade que não muda, carne. Quer dizer o seguinte, meu irmão, antes da pandemia, a carne nunca mudou, nunca se converteu, a carne nunca se atualizou, a carne nunca melhorou, nunca mudou de atitude. A carne continua sendo carne. Ela continua sendo chantagista. Ela continua sendo mimada. Ela continua sendo apaixonada. Então, carne era carne antes da pandemia. Carne é agora carne na pandemia. Carne vai continuar sendo carne depois da pandemia. Significa, meu coração corre o risco, como ele corria antes, corre agora e correrá depois, de me constranger, de me corromper para satisfazer a minha carne. Está vendo? A carne não vai mudar. Pedro está dizendo, Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua
graça. Olha o que ele fala no 6. Humilhai-vos, portanto. Gente, quem é que gosta de se humilhar? Eu não conheço nenhum ser humano que acha bom se humilhar. Que para ele é a coisa mais normal do mundo se humilhar. Não, não gosta. Então, soberbo aqui é o meu ego, é o meu orgulho, é as minhas paixões, é a minha carne. Eles usam ultimamente dizendo a minha autoestima. Não tem a ver com estima, não. Tem a ver com egoísmo mesmo, um egocentrismo. E soberba é quando eu me. Eu sou suficiente para mim mesmo. Eu sou autossuficiente. É quando eu não miro para receber ajuda. Eu não busco ajuda para que ninguém saiba que eu estou passando por isso. Para que ninguém saiba que eu estou passando necessidade. Eu não procuro ninguém para conversar, porque eu não quero que aquela pessoa, que o outro saiba que eu estou com dificuldade, que para ele talvez vai ser uma coisa tão simples, mas para mim é tão complicado. Então, a carne atende ao coração e o coração atende à carne. O que é o coração? O coração aqui são os sentimentos. O coração aqui é tudo aquilo que aborda os meus sentimentos bons e ruins. Ok? Guarde isso. Pedro está dizendo, continuem subjugando a carne ao Espírito de Deus. Não deixem de subjugá-la. Porque a carne continua e continuará sendo carne e Deus resiste à carne. Mas, pastor, nós não vamos, nosso corpo não vai ser levado para o céu? Vai, mas glorificado. Carne não herda o reino de Deus. Isso é claro. Quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Segunda coisa que não muda. Segunda realidade que não muda. Está aí no versículo 8. Vamos ver o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Olha o que ele diz. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. O diabo é o diabo antes, durante e depois da pandemia vai continuar sendo. Essas manifestações que hoje acontecem conosco, por causa da pressão, por causa do medo, por causa da inadequação, por causa da angústia. Ok. Continua. A carne continua, mas ele também continua. Ele também continua. E para ele e ser inimigo das nossas almas, não precisamos sair de casa. A gente usa aquela ilustração, né? Porque senão o presidiário seria um cara perfeito, né? Seria um cara santo. Não, não precisa. O diabo não muda. Ele também não se transforma. Ele também não se converte. Ele é cheio de artimanha. Ele também é chantagista. Ele também é mentiroso. E ele também é enganador. Ó, carne não muda, não transforma, não converte. Diabo não muda, não se transforma, não se converte. Ambos armam ciladas para nós. Ele está dizendo, meus irmãos, mesmo diante de todos os desafios, cuidado com a carne e lembrem-se, porque eu já ensinei para vocês que o diabo anda e é a primeira chance que ele tiver, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Terceira coisa, que não muda. O mundo. Carne não muda, o diabo não muda, o mundo não muda. Quando Pedro usa aqui no versículo 12, versículo 13, a questão da Babilônia, ele está falando do sistema, então ele usa a palavra mundo aqui como é o mundo sistema. O que é que o mundo sistema faz com você e faz comigo? O mundo sistema quer, na verdade, ele quer, na verdade, dizer quem sou eu.
quer me dar a minha identidade. Ele quer dizer quem eu sou e quem eu devo ser. O mundo também não muda, não se transforma, não se converte, é cheio de artimanha, é chantagista, é marqueteiro, mentiroso, enganador. Agora, preste atenção que, pastor, mas esses textos que estão aqui são textos que Pedro está dizendo são, mas vamos ver o que os outros apóstolos falam a respeito. Vamos voltar lá na carne. Por favor, pastor Sindá, nós temos um texto aí do apóstolo Paulo sobre a carne. Já vimos o texto de Pedro e agora vamos ver o texto do apóstolo Paulo sobre a carne. Olha o que Paulo diz aí. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Vamos ver agora o que João fala sobre o diabo. Olha aí o que João fala sobre o diabo. Esse o mesmo aqui é porque João está dizendo, eu já falei agora há pouco, já falei lá no Evangelho, já falei em vários lugares que ele veio para matar, roubar, destruir. O mesmo, aquele que eu falei, é o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus, nosso Pai. Acusa quem? A mim e a você. A mim e a você. Graças a Deus, Deus não aceitou nenhuma aposta com ele sobre nós, como ele aceitou sobre Jó. Não é? E o mundo? O que João diz sobre o mundo? Coloque aí, por favor, pastor Sundar. Em dois momentos. Primeiro momento, João diz, se fosseis do mundo, no Evangelho, o mundo amaria o que era seu. Contudo, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, o mundo os odeia. Outro texto da primeira epístola de João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro habita, jaz, mora, permanece no maligno. Muito bem, gente. Mas eu falei que são 4 coisas. Agora vem a boa notícia. Até agora Pedro tinha exortado os irmãos só diante de grandes desafios. A carne, que quer que você faça a vontade dele, o diabo que quer te devorar e o mundo que quer te definir. Agora vem a boa notícia. Versículo 10. Vamos lá, do capítulo 5. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão. Versículo 10. Desculpe, irmãos. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Cristo sofreu também constrangimento. Sofreu como nós podemos sofrer. Isso é a identificação com o sofrimento de Cristo. Mas olha a promessa. Deus há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem é que não muda também? Deus. O mesmo antes da pandemia, o mesmo agora durante a pandemia e o mesmo depois da pandemia. O que Pedro está dando de segurança para os irmãos é, irmãos, Deus continua sendo Deus. Ele é imutável em seu ser e glória, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Ele não pode mudar. Não há circunstância alguma que ocorra ou no céu, ou na terra, ou no mar, não importa. Ou na sua vida, não importa. Nada pode nos separar do amor de Deus. E quando ele fala nada, é nada, absolutamente nada. Por isso que João diz na primeira carta que o amor de Deus lança fora o medo que há em nós, do que quer que seja. No que quer que seja. Então, exercício mnemônico. Vamos lá. Quais são os 4 princípios que Pedro passa para os irmãos gravarem diante das dificuldades? Vamos lá? 4 realidades que não mudam.
carne, diabo, o mundo e Deus. Estas 4 realidades não mudam. Mas quais são os 4 princípios da presença da graça de Deus em nós, que vai nos dar todos os recursos que precisamos para continuarmos lutando contra a carne, contra o diabo e contra o mundo? E continuarmos crendo em Deus, fazendo dele a nossa fonte. Segurança, sobriedade, submissão e sofrimento. Então, Pedro fez isso de maneira resumida, para que os irmãos pudessem guardar na sua mente e para que todos os dias eles possam evangelizar o coração deles a respeito destas verdades. E que as circunstâncias não sejam tão fortes a ponto de superar a presença da genuína graça de Deus na vida deles. Então, irmãos, para mim, ler essa carta é ânimo. Quando o meu coração ouve a respeito disso, e quando eu falo para o meu coração a respeito disso, e quando eu evangelizo o meu coração quando ele está temeroso, quando ele está com medo, quando ele está angustiado, quando ele está em conflito, quando ele está se sentindo inadequado, impotente, e eu passo essas verdades para ele, para o meu coração, então o meu coração se enche de fé, de esperança. Assim como Pedro começa a carta lá, foi para uma viva esperança que nós fomos chamados. Lá no versículo 1, 2 e 3, né, ele vai dizer isso. Em Cristo é que nós temos essa viva esperança para a qual fomos chamados para viver. Versículo 3 ele diz isso. Fomos salvos e regenerados para uma viva esperança. Então, nada disso vai nos isentar de passar dificuldade. Recursos da graça: segurança, sobriedade, submissão, somos capazes de ser obedientes, e sofrimento, somos capazes de sofrer por causa da nossa fé, por causa da pessoa de Jesus. Mas isso não vai nos isentar de enfrentar a nossa carne todo dia, enfrentar o inimigo das nossas almas todo dia, e nem de enfrentar o mundo todo dia. Porque todos os dias, a cada dia, Deus continua sendo a nossa fonte. A misericórdia dele se renova, que é o amor dele sobre nós, e nós, inundados por este amor, usamos a graça, os recursos da graça, e recebemos toda a provisão. É isso. É isso que Pedro está ensinando nessa primeira carta. Sobre essa genuína graça de Deus. Ok. Podemos compartilhar agora sobre... Isso foi uma leitura, uma visão bem dinâmica, bem panorâmica, para termos uma ideia do quanto a graça de Deus é recurso dele para nós em qualquer circunstância que viermos a viver. Ainda que confinados ou, né, aconteceu isso, né, dispersos, ou no sentido forasteiros, estranho, achando esse tempo estranho, diferente. Aí Pedro diz, não existe como eles têm dito aí, né? Vai ser um novo diferente. A graça continua sendo graça, a carne continua sendo carne, o diabo continua sendo diabo, o mundo continua sendo mundo e Deus continua sendo Deus. Obrigado por me ouvir, meus irmãos. Amém, pastor. Obrigado pela palavra. Muito obrigado. Acho que domingo passado a gente falou, né? Naquele momento em que o apóstolo Paulo orienta o seu filho na fé amado, né? Olha, existe um recurso de graça inesgotável em Jesus Cristo, né?
a gente tem em Jesus tudo isso, né? Essa fonte inesgotável de graça. Né? E Paulo lembra lá a Timóteo, Pedro lembra para nós, né, através desse texto de hoje, recurso de graça inesgotável para a gente enfrentar essas situações da vida. Muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Prazer. Vamos abrir o microfone aí para os irmãos. Só ativar, tá tudo liberado. Ninguém fala e eu vou pedir para chegar pertinho e tirar foto, hein? Vamos tirar a foto logo. Aproveita aí todo mundo. O Vitor está dizendo que tem que habilitar. Léo, tu desabilitou todo mundo? Não, eu já permiti e já pedi para todo mundo ativar o som. Agora Pronto. sim. Pastor Fábio, muito obrigado. Muito boa palavra. Gostei muito. Gostei muito. É muito prático. E já vou ver seu PDF também já. Muito boa palavra. Viu? Muito obrigado, pastor. Eu fui para um congresso, viu, pastor, que o Jeremias, ele disse o seguinte: se você ouvir um estudo bom, se você ouvir uma pregação boa, passe para frente, use o esboço, compartilhe. Abençoe outros irmãos. Aí, Vitor. Pastor, o seu desabilitou. Agora sim. Essa é a vantagem do PowerPoint, porque ajuda, né? Uhum. Ajuda mesmo. Vamos lá, vamos chegar aqui? Vamos lá. Tia Mariana, liga aí antes de sair, tia Mariana. Mesmo na cama. Ah, Só falta ela. foi. Eu? Chega pra frente aqui com o cara também. Ah, já foi, já. Ah, agora. Pra sala. Aê! Edson, Edson, Edson. Sem o áudio agora, tem que ativar o áudio também. Ela não consegue. É um ou outro. É um ou outro. Muito bem. Agora Ei, ô tio Edson. Fala aí que a gente tá escutando você. Agora a gente escuta. Não escuto mais. Ah lá, que saudade. Aí, Edinho! Eu vi o Edinho caminhando lá no parque. É isso aí. Delícia. Pastor, transmita nosso abraço para Léo, viu? Ela deve Sim, estar trabalhando com prazer. muito nesse tempo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos sim. Amém. Legal. Legal. Muito bom, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Como dizia o meu professor de teologia sistemática, né? Eu espero que todos tenham entendido tudo. Tá Foi bom? muito claro. Foi muito claro, pastor. Muito esclarecedor. Bem Muito obrigado. simples e claro, gostei muito. Deus Amém. abençoe. Foi muito boa a palavra, viu? Amém. Tá bom. Tá, Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. beijo, pastor. Um abraço. Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão. Com a família. Obrigado. Mandei um recadinho pra você aí, viu, pastor? No privado. Estou tentando ver aqui. Vamos ver se o senhor lembra. Bate-papo. Pois é, eu estou aqui nele. Acho que o senhor acabou de compartilhar a sua tela. Ô, Sundar, esse negócio aqui é complicado, né, Sundar?
Compartilhou a sua tela, pastor. Descompartilha aí. Pronto. Não, volta lá para o Zoom, lá embaixo aí, nesse azulzinho. E Sim, voltei. aí vai ter um negocinho entre vídeo... Bate-papo, já vi. Legal. Bate-papo. Uhum. Ah, sim. Pois não, Léo. É porque o livro estava fora de lugar. Ah, mas não era esse, não. Não era esse, não? Não. Uai, Era um preto escrito de branco. hoje? Na EBD. Ah, na EBD você me falou. Na EBD era esse aqui, ó. Ah, eu te falei? Falou. Na EBD era esse aqui, ó. Ó, tem um monte aqui, cara. Olha aqui, ó. Eu acho que era esse, né? Era o maior. É, tem um monte aqui, quer ver? Ó? Ih, rapaz, isso aqui não falta, não. Ninguém prestou atenção. No dia da IBD, o livro estava cravadinho atrás dele, era esse grandão aí. Estava aqui no canto, aqui em pé. Ali, ó. Então, porque eu estava meio de lado assim, a Leonora estava sentada do meu lado. Isso. Eu virei aqui, ó lá. Ah, tá um outro ângulo. O senhor não mudou de lugar, não. É, estava em outro ângulo. Pastor, o povo repara em tudo. Isso é bom. Não é um problema. Pois é, isso aqui a gente tem que ter. E é como aqui, por exemplo, ó, toda essa prateleira aqui, essa prateleira e essa, toda ela é só sobre família. Só sobre família e sobre aconselhamento, sobre terapia familiar, sobre terapia. Tudo, toda essa página aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo sobre família. E a outra metade é sobre sexo. Ah, é muita coisa aí. Inclusive aqui também tem. É. Isso é muito... Desculpa a brincadeira, viu, irmãos? Imagina. Ó, isso aqui também é sensacional. Eu estou lendo agora, aproveitando a pandemia. Sensacional, vale a pena, viu? Quantas páginazinhas? Vale a pena esse aqui. Tem umas 800, eu acho. Mas vale a pena. É muito bom. Legal, gente. Prazerzão. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom. Eu quero me disponibilizar, viu, querido? Estou aqui sempre com alegria para compartilhar a palavra. Tá joia? Um abraço. Abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço.